pouco cansado e quis me aventurar. Cheguei para minha esposa e falei: olha, tô com um plano de negócio aqui montando, né? Eu falei, vamos tentar fazer uma hamburgueria. Porque, especialmente o EB2, você tem que ter um plano do que você pretende fazer nos Estados Unidos. Esse desejo veio à tona e eu comecei a cozinhar em casa e comecei a fazer cursos, comecei a me especializar. E aí esse plano de negócio começou a ficar mais real. Como ele entrou com o visto de estudante, Verdade. e provavelmente no passaporte brasileiro, né? Você entrou. Sim, Aí, a única maneira dele conseguir o E2, que é com passaporte italiano, é indo ao Brasil e pegando o visto no consulado. Então ele não podia Exatamente. fazer uma mudança de status comum aqui. Isso que às vezes umas pessoas não entendem. Se você não entrou com o passaporte Isso é super da sua importante. cidadania, você não consegue fazer a mudança de status. Você precisa voltar no consulado para terminar o processo. estava muito seguro do que eu queria fazer, mas realmente inseguro de como fazer. Não tentamos vender um serviço, um produto para todo mundo não. E tentamos sempre compartilhar de verdade nossa opinião como profissionais e falar, acho que sim, acho que não. Mas eu acho uma coisa Entendi. importante do EB2 é que ele é um visto para pessoa. Então o que importa é o que a pessoa Isabela ou a pessoa Sérgio fez. Tá. E não tanto o sucesso da sua empresa é bom para provar o interesse nacional. Se você tem um sonho, se você quer lutar para esse sonho, estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, compartilhar. Temos muitas histórias e experiências. Desde começar com um sonho até obter o visto. Sempre no final, se você confiar e acreditar, dá certo. Vale a pena. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Vistos e Sonhos. E é uma honra estar aqui mais uma vez e sempre com o nosso mesmo objetivo, de educar ao público, de explicar um pouco sobre vistos, responder perguntas da nossa audiência e trazer histórias reais de clientes nossos que você talvez possa se motivar, aprender um pouco mais como funciona esse processo. E hoje temos a honra de estar aqui com mais um cliente, onde ele vai poder nos explicar um pouco mais, né, da experiência que ele tem, de como ele começou e como ele chegou até hoje aqui. Eu vou deixar ele contar sobre isso, mas antes disso eu queria apresentar aqui as minhas colegas, as minhas sócias do podcast e do escritório, começando com a doutora Carmen. Prazer, obrigada, João. Eu estou bem animada. E por quê? Emocionada porque eu quero comer este hambúrguer, mas estou aguardando para começar, mas estou com muita vontade de comer. Você vai ver, eu vou estar aqui comendo. E aqui está a doutora Isabela Comprido. Já comeu, é? Eu falo, está grávida, está grávida. Certeza não aguentou esperar. E estamos aqui com o nosso cliente, o Sérgio. Sérgio vai falar bastante sobre a experiência dele, sobre o restaurante dele, como ele foi de E2 investidor italo-brasileiro para EB2. Então, fala conosco, assim eu posso comer um pouquinho, tá? Vamos lá. Bom, primeiramente eu até tenho que agradecer antes, né, de tudo, porque sem um bom advogado a gente realmente acaba aumentando o nosso desafio aqui, as chances de dar errado é muito grande. Então agradeço a doutora Carmen, que foi o primeiro contato aí da Arce Immigration, e a doutora Isabela, o doutor João aqui também que estão presentes. Muito obrigado. E vocês ajudam realmente aí a gente a viver o sonho, né? O sonho que estava lá atrás virar realidade, na verdade. Então, eu tinha esse sonho de abrir uma hamburgueria no Brasil e a gente... Mais uma dúvida, no Brasil você já tinha lá hamburgueria? Não. Lá no Brasil eu sempre tive negócios. Eu tenho ainda uma gráfica, indústria gráfica está com meu pai, com meu irmão, eu não faço mais parte. Há 10 anos que eu saí de lá, então me Eu vou comer desliguei. também, que eu quero Pode aproveitar comer. esse hambúrguer aqui. Eu quero explicar e aí vendo vocês, né, Ótimo. se deliciar com com o sonho que virou realidade, ó. Por favor. Então foi assim, eu acabei tendo um plano para montar um outro negócio, que eu estava um pouco cansado. Fiquei acho que quase 15 anos no ramo de indústria gráfica, no ramo gráfico. Sou muito especializado, conheço muito desse segmento, mas estava um pouco cansado e quis me aventurar. Cheguei para minha esposa e falei: olha, vamos mudar para o sul do Brasil. Tô com um plano de negócio aqui montando, né? Falei, vamos tentar fazer uma hamburgueria. Eu tava muita vontade de fazer alguma coisa na área gastronômica. Mas por que hamburgueria? Você é fã sempre de Eu gosto hambúrguer? muito de hambúrguer, mas assim, como eu venho da família italiana, a gente sempre gosta muito de comer bem e cozinhar.
Então minhas avós sempre cozinharam muito bem, minha mãe cozinha muito bem, graças a Deus ainda está viva, então cozinha muito bem. E eu também sempre gostei de cozinha, mas depois que eu casei, eu consegui sair, né, da dependência delas, das mulheres da minha família, minha avó, minha mãe, porque se elas cozinhavam tão bem, eu não precisava cozinhar. E como eu casei, a minha esposa cozinha também, mas mesmo assim eu fui me aventurando. Eu ia falar Comecei me apaixonando. É, não, ela cozinha bem, ainda mais agora, tá cozinhando melhor ainda, mas eu acabou que esse desejo veio à tona, e eu comecei a cozinhar em casa, e comecei a fazer cursos, comecei a me especializar, e aí esse plano de negócio começou a ficar mais real. realidade. Só que o plano era ou ir para o Brasil, sair de São Paulo, porque o São Paulo é aquela cidade caótica, eu estava cansado, eu nasci lá, então vivi quase 40 anos praticamente em São Paulo. E esse era o plano, ou eu ir para a Itália, porque eu já tinha o visto italiano, o Isso passaporte italiano. ia ser mais fácil para a Itália, já É, tem passaporte. exatamente. Qual foi a decisão? Qual foi o momento que você falou: "Não, Itália não é, Olha, Estados Unidos"? vou falar realmente o que que aconteceu, né, a minha sogra comprou uma casa aqui, minha esposa tinha muita vontade de morar aqui em Orlando. Depois que a gente mora, aí acaba ficando normal, mas antes da gente morar, gostava da Disney, dos parques, tal, é sempre aquilo, né, aquele sonho de todo mundo. Eu nunca tive muito esse, né, acho que mais mulher por causa do negócio do castelo, enfim, foi praticamente esse foi o que motivou mais a gente vir para cá. E como a gente tinha o passaporte italiano, então eu falei: "Bom, então dá pra gente fazer alguma coisa melhor", até porque a gente tinha uma base que era a casa da minha sogra, que ela comprou para investimento, ela não veio para morar, nada, ela comprou para investimento, e a gente acabou tendo essa ajuda dela, e a gente ficou algum tempo lá nessa casa, e aí depois a gente começou né, a melhorar de vida, expandir, porque realmente o início aqui não é fácil, né, a gente tem muitos desafios, né. E foi assim que começou, eu estava muito seguro do que eu queria fazer, mas realmente inseguro de como fazer. Falei: "Como que eu vou começar agora?", porque é muito desafiador, a gente tem, legislações diferentes, economia diferente, o Costume. marketing aqui realmente é diferente, na cultural, né, a cultura do americano é diferente da nossa. E aí eu falei: "Bom, preciso introduzir um hambúrguer, que é a comida principal do americano, onde tem uma Desafio. competitividade muito grande, mas eu queria fazer algo de uma forma diferente". E o The Brave Burger, a marca, gera um pouco de dúvida, por que tem um índio no logotipo? Por que o nome The Brave Burger? É uma história até bem interessante. Eu estava procurando um nome e um logotipo legal para eu fazer algo como um restaurante temático, uma hamburgueria temática, misturando tendo uma fusão de um Tex-Mex com hambúrguer. Essa era a ideia principal. Tex-Mex, pra quem não sabe, é a mistura de mexicano com Isso, texano, texano, então americano com mexicano, né. isso. Então eu acabei criando alguns hambúrgueres com brisket, eu faço a defumação na própria hamburgueria. Isso não existe praticamente, né, em nenhuma hamburgueria. No Brasil até tem, mas aqui nos Estados Unidos não tem. Então batatas como essa batata com bacon, tem brisket em cima, eh, essa é uma bacon load fries, mas tem a brisket fries, a gente tem, Olha, os fried pickles, eu vou falar, eu sou texana, eu não sabia que foi essa mistura de Tex-Mex, mas faz sentido. sim, Mas toda a vida, eu vou falar a verdade, eu nunca gostei fried pickles até hoje. Hoje eu acho que comi 3, e a ia comer delícia, tudo. né. Na verdade, você fez diferente, eu não sei como você fez, mas amei, eu vou ter que voltar só para O comer o fried corte é diferente, porque normalmente você vê o fried pickles redondinho e fininho. a massa que você usou, não sei, o pão que você Sim, usou foi sim, o diferente. empanado é muito bom. Amei. Não, esse fried pickles, às vezes a pessoa: "Ah, eu não gosto muito de pickles", prova que é Foi diferente. Ele é muito bom mesmo. Então foi assim, a gente acabou, eu acabei me interessando bastante num logotipo que eu achei fazendo uma pesquisa, né, na internet, e era uma moeda americana de 1904, 1905, com um índio, que é esse índio estampado de um lado da moeda, uma moeda de ouro de $2,50, e do outro lado tinha uma águia,
tem, né, uma águia e tem a palavra escrito Liberty. Então, eu acabei juntando isso, foi uma história bem legal, porque como o país me deu oportunidade de empreender, de viver aqui, eu quis fazer algo que honrasse também o país, né. Primeiro honrar a Deus, né, porque é ele que nos abre as portas, né, primeiramente, Amém. e o país que realmente nos acolhe, né, e aceita quem quer vir aqui para viver o desafio e empreender. Então hoje nas lojas a gente levanta uma bandeira, que é a bandeira de 1776, que é da independência, então isso Legal. faz sentido com aquela moeda que eu achei, que virou o logotipo. Então tem a palavra Liberty na moeda, a gente tem até agora a ideia de estampar essa moeda num metal e dar de brinde ou a pessoa tem tipo, ganha até a partir de certas compras, ela ganha uma moeda. A gente tem uns planos de marketing que é bem legal para a gente colocar a própria marca, né, fortalecer o branding da marca, né. Então, esse é um pouquinho da história do Brave Burger, né. Mas fala para nós, desde ter o sonho até conseguir o visto E2 de investidor, quanto tempo levou? Você lembra, mais ou menos? Então, eu vim para os Estados Unidos eh, como estudante. Então a gente fez um plano lá no Brasil, eu tinha esse plano de negócio do The Brave Burger já engavetado, mas eu vim para os Estados Unidos sem muita direção, porque eu não conhecia advogado ainda, a gente estava muito perdido com essa parte. E a gente fez uma consultoria mais ou menos lá, o pessoal queria que a gente comprasse maquininhas de essas maquininhas de venda, Sim. essas coisas, aí a gente falou: "Não, não, a gente não sabe o que que é isso". Viemos dessa forma, a minha esposa veio para estudar, eu vim com um F2, e aí eu comecei a conhecer gente aqui, a conhecer um pouco do mercado. Eu vim para estudar o mercado, né, não para trabalhar, vim para estudar e fazer a coisa da forma correta. E aí nesse meio tempo comecei a pagar alguns advogados de imigração para fazer uma consulta. Eu creio que na época eu paguei uns $1.000, ele Consulta. uns $1.000, porque eu não estava confortável. Eu pegava eu falava: "Poxa, não sei", pegava outro, não sei. E até um dia que eu, precisava abrir uma empresa para tentar fazer já alguma coisa aqui, né, já deixar meio que pronto alguma coisa, e conheci a Lila, da Elo Enterprise, que é uma contabilidade. Gosto muito da Lila, tenho muito apreço por ela, uma pessoa fantástica. E ela acabou me indicando algumas pessoas. Primeiramente foi a doutora Carmen, foi algumas outras, um brasileiro também, que é o Antônio Miranda, que hoje deve estar no Texas, que me ajudou com, pesquisa de mercado na parte de especificamente de hambúrguer, né, restaurante de hambúrguer. Então foi uma pesquisa de mercado decisiva para eu tomar a decisão correta. Ou eu abria um food truck, ou abria uma loja física, ou eu partiria por uma franquia. Então Não fui eu que indiquei o Antônio, porque ele é meu amigo. então foi você que aí, foi isso. Foi a Lila indicou a doutora Carmen, e a doutora Carmen indicou o Antônio. Então foi isso, me perdoa, mas foi essa ordem mesmo. Pode ser meu, E Tânia, e o pode ser Antônio meu. o Antônio fez um trabalho muito bom para mim, me ajudou bastante, então eu tomei a decisão, aí eu comecei como food truck. Incrivelmente foi o food truck que me ajudou aí a estabelecer o negócio aqui. E hoje, graças a Deus, eu consigo levar a estabilidade para quem vai investir comigo, porque eu passei por tudo isso já, a pessoa que vai investir, ela não precisa passar por um food truck, que é um processo realmente é legal, mas é bem cansativo, né. E meu filho, minha esposa me ajudaram nesse início, foi bem, assim, pesado, mas gratificante. Então hoje eu consigo quebrar, né, ter um atalho para quem vai investir, e a pessoa já comprar de uma coisa que está pronta, já está maturada, né. Mas a pergunta da doutora Carmen, eu acho que eu não Não, você sempre Você respondeu, mas ele respondeu bem. Eu perguntei: "Há quantos anos você conseguiu o E2, então?" sim, então, aí foi assim, conheci a doutora Carmen, aí a doutora Carmen ela analisou todo o meu caso, e eu já tinha o passaporte italiano, ela falou: você só consegue hoje com o passaporte italiano, e aí você consegue o E2". Falei: "Bom, então vamos começar com o E2". Eu creio que foi questão de 1 ano e meio,
porque eu tinha que montar a empresa, tinha que começar a empresa, então demorou um pouco para eu fazer isso, mas em questão acho que de 1 ano e pouco que eu estava Mas com tudo pronto. é verdade, como você falou, para alguém que já tem você teve que fazer tudo de zero, de nada. Isso, foi tudo do zero. Alguém que já tem o dinheiro e só quer investir, é Numa mais franquia. fácil, já tem. Mas eu esqueci de colocar isso no meio do caminho. Foi 1 ano e meio mais ou menos, mas teve o Covid. Ah, Então teve a pandemia que me atrapalhou demais. Então, bem na época que eu estava indo para o Brasil, era um mês de março, foi o quê? 2021, 2022, que a pandemia estourou, eu não lembro, foi 2021 2020 e 21. começou 2020. os lockdowns em março de Então foi 2020. 2020. Então 2020 eu estava indo para o Brasil, o doutor Giorgio me ligou quando eu pousei no Brasil, falou: "Volta, porque você não vai voltar se você demorar". No mesmo dia eu tive que voltar para o Brasil, peguei um outro voo, não consegui ver minha família, não consegui ver quase ninguém. Tive que voltar para os Estados Unidos, porque ia ter o lockdown das fronteiras. Então, eu não ia mais ter condição de voltar e meu negócio estava aqui funcionando. Então esse foi um desespero que partiu da gente pra gente, né, e a gente teve que tomar essa decisão de voltar no mesmo dia. Então isso demorou muito. Então aí a gente teve que fazer Não só isso, durante o Covid foi muito difícil para qualquer restaurante. sim, Então, não podia, então, mas para aplicar desafio a gente estava eu estava com funcionários, rodando a hamburgueria, eu não podia fazer nada, eu precisava do visto para eu, né, tá entrando na operação, e aí o Covid chegou bem na hora, então foi realmente absurdamente catastrófico para mim. Porque tinha que fechar o restaurante, fechar. não poderia fazer nada, e eu não conseguia marcar para fazer o visto, para fazer a Fácil. entrevista. Que é importante dizer que, como ele entrou com o visto de estudante, e provavelmente no passaporte brasileiro, né, você entrou. Sim. Aí, a única maneira dele conseguir o E2, que é com passaporte italiano, é indo ao Brasil e pegando o visto no consulado, então ele não podia fazer uma mudança de status comum aqui. Isso que às vezes umas pessoas não entendem, se você não entrou com o passaporte Isso é super da sua importante. cidadania, você não consegue fazer a mudança de status, você precisa voltar no consulado para terminar o processo. Sim, e nesse caso foi que, eu estava conversando com o doutor Jorge, o que que a gente faz agora? E a gente estava tentando achar um consulado fora do Brasil para nos atender. E Tivesse aberto, né. foi aí que a gente achou no Chile, mas foi uma experiência não muito boa, porque o Chile estava também horrível, as pessoas o governo lá não deixava as pessoas saírem de máscara, tinha que sair de máscara na rua, e aquela cidade estava totalmente suja, eu nunca tinha ido para lá, para Santiago, né, e, falavam que ela era uma cidade muito bonita, mas nessa época a cidade Não, estava horrível, eh, assim, sujeira, tudo destruído. E aí a gente ficou lá acho que uns 15 dias e desesperado, porque ficava só no apartamento, no hotel, pra sair na rua era ruim, entendeu? Tinha que sair de máscara, polícia pra todo lado, foi uma coisa meio um terrorismo, né. E a gente acabou ficando lá esses 15 dias, graças a Deus a gente conseguiu com a fazer a entrevista e ter sucesso. Voltamos, e aí começamos a nossa vida com um pouco mais de tranquilidade, né, com Social Security, né, com Igual, imagino que eu sei que depois de Covid, uma vez eu revisei a estatística, muitos restaurantes, especialmente restaurantes novos, pequenos, falharam. Foi muito desafiador nesse momento e que você ainda está crescendo e agora e foi uma coisa decisiva, que eu tomei, né, lá quando o Antônio Miranda me ajudou a tomar a decisão de fazer um food truck. Se eu tivesse feito uma loja física, acho que eu não teria sobrevivido. Porque isso tem menos gasto, né, imagino eu. Exato, porque por quando aluguel, quando não. quando a gente teve lockdown, o food truck ficou num storage, ficou num parking lot parado, então não tinha custo, entendeu? Eu tive que deixar os funcionários, assim, em stand-by, para quando começou a ter alguns eventos, coisas pequenas, a gente ia nesses eventos, então não tinha muito o que fazer, então a gente ficou bastante tempo parado. Mas nesse meio tempo, quando infelizmente para alguns empresários acabou que fecharam, e assim, acaba tendo a oportunidade para outras pessoas que estavam preparados. E eu como estava preparado, eu achei um local, que ele era novo, o antigo inquilino, né, vamos dizer assim, que é o que alugou o Sim. local, e tinha feito vários upgrades,
colocado a coifa, colocado já alguns equipamentos para abrir um local novo e ele praticamente perdeu, porque não conseguiu aumentar. E veio essa oportunidade para mim, que eu estava procurando um local fixo. E aí foi a primeira loja que a gente teve, que foi a loja de Claremont. E essa é uma loja que eu tenho um grande apreço por ela, porque ela também já deu E2 para uma outra pessoa, Que bom. como franquia, né, depois que eu vi que a empresa se tornou franquia. Então já temos aí mais um E2, então graças a Deus é uma empresa que está abençoando pessoas, né. Ele começou com E2 e hoje em dia ele dá E2. É, Já deu para 2 pessoas já dá para depois. 2 pessoas. E agora Pra um, L1. sim, Para um aí Deu muito. sim, sim. E eu acho que vale a pena a gente, pelo menos, explicar para quem talvez é novo à imigração e tá naquele início, naquela fase inicial da pesquisa, que um E2 é um visto de investidor, né? Onde você pode investir em um novo negócio, um new business, que a gente chama aqui, ou você pode comprar uma franquia e ganhar o visto dessa maneira. É, eu não sei se desculpa, mas, pode me corrigir, mas eu acho que a franquia, quando o investidor ele investe na franquia, acho que dá um peso maior, pelo que eu sim, tô a percebendo. imigração gosta disso, porque É. ele sabe que o franqueador não vai dar para um franqueado se ele não vai receber um dinheiro e não vai ter um histórico longo, ou seja, Sim, isso sim. senão não faz, não aceita tal pessoa. Exatamente. Mas outra coisa importante que a doutora Isabela já falou, a pessoa não pode ser só brasileira, tem que ter outro passaporte, normalmente europeu, mas também Paraguai tem, Argentina tem, Colômbia tem. Mas e outra coisa que a doutora Isabela falou muito importante, o mesmo, negócio, hamburgueria, pode servir como serviu para você, E2, pode ser, como você falou, transferência de alguém que tem uma empresa lá, L1, pudesse ser até visto de talento. Então, Sim. sempre tentamos, ouvir um cliente, que é o sonho do cliente. Qual visto vai com esse sonho? Porque não tem só um, tem vários. Sim. E o melhor é que você utilizou tudo isso para obter o green card através de EB2 também. Então, tentamos sempre, quando falamos com o cliente, não só pensar hoje, mas pensar no futuro Sim. e sempre ter um caminho. Não sei se você lembra, doutora Carmen, quando a gente te procurou porque a gente tinha assistido um casal de italianos de Miami, que acho que estavam abrindo já o segundo ou terceiro restaurante, e minha esposa viu um stories do Instagram de vocês, e aí falando sobre o EB2, porque aí começou a se qualificar como empreendedorismo, estava abrindo outras unidades, e foi aí que a gente viu. Nossa, foi muito bom a gente ter assistido aquele stories, porque isso fez com que a gente chegasse e ligasse para você de novo, para falar: "Bom, agora o que que a gente pode fazer?". E aí você me falou: "Não, realmente tem, a gente tem a oportunidade e a chance de fazer isso, você se qualifica". Porque eu já tinha aberto acho que, eh, mais 2 restaurantes. Tinha uma unidade do The Brave Burger e tinha aberto uma operação de sanduíche italiano, e depois um restaurante italiano no Texas. Eu acho que você estava no Texas até, né, que você Isso. ficou pro seu green Foi card. foi eu estava no Texas. Então isso acabou com essa stories, acabou mudando minha vida. Que legal. Foi E isso é bom. muito importante, o que você mencionou, porque de vez em quando um cliente faz uma consulta com a gente e pergunta: "Tá, mas eu já quero ir direto para o EB2, por que começar com o visto de trabalho?". Por exemplo, eu acho que esse exemplo é um exemplo muito legal. De vez em Sim, quando porque especialmente o EB2, você tem que ter um plano do que você pretende fazer nos Estados Unidos. E tendo um E2 com já 3 restaurantes prontos, já está gerando empregos novos, já será uma aplicação EB2 muito mais robusta, muito mais detalhada, com poder mais alto, uma chance mais alta de aprovação. Então, de vez em quando, é mais interessante começar com um E2, poder investir, abrir uma franquia. sim. Agora Para um EB2 Agora mais do que pergunta nunca, né, João? agora mais do que nunca. Sérgio, agora mais do que nunca é tão importante você manter um visto de não imigrante, um visto temporário, antes de aplicar para o seu green card, porque o EB2 com o tempo ele foi ficando um pouco mais difícil, digamos Sim. assim. Então você ter um plano B, né, um backup plan, na verdade, é muito importante, você tem que manter o seu status. E se você já puder trabalhar, perfeito, né, porque você já sim, começa a viver sua vida aqui, e depois fazendo uma transição inteligente de uma coisa para outra. Tendo o status sólido, que o E2 você pode ter ele por 5 anos, Mais o cônjuge renováveis. mais renováveis, o cônjuge ganha permissão de trabalho, que alguns outros vistos não têm. Então é um investimento mais alto? É, mas vale muito a pena, ele é muito interessante não só
pro momento presente do E2, mas também já pensando lá no futuro, no plano do Green Card. Eu pensava que eu ia ficar com E2 aqui um bom tempo, né, então isso acabou mudando pelo fato que a gente descobriu que poderia, mas o nosso plano era ficar com E2 e ficar eu sei que tem bastante gente aqui com E2 há muito tempo, né, Sim. e ele é um visto muito bem visto, né. Aham. Sim. Mas é uma pergunta que eu queria fazer, porque como a gente hoje está vendendo, franquias, então o próprio investidor que compraria vai começasse com uma franquia, essa é uma pergunta se ele consegue migrar para EB2 no futuro, ele comprando mais uma, depois mais uma, ele Não comprando 3, 4, 5 Mas franquias. não é a quantidade também, é o sucesso que ele tem. Pode ser que só um hamburgueria e pode conseguir. E EB2 não é a única alternativa também. Se essa pessoa, por exemplo, no Brasil, é como você, e está mantendo uma empresa lá, pudesse talvez transferir EB1C, ou a esposa trabalha, a esposa pode conseguir certificação laboral. Então, é importante para nós sempre saber quando o cliente sabe que quer começar o Green Card, porque tem pessoas que chegam a obter E2 ou qualquer outro visto e, como eu falei, não acostume a vida cá. Ou decide voltar porque quer ter um bebê e não quer aqui manter toda a família, porque aqui é muito mais difícil. Sim. Lá é mais fácil ter babá, ter família que ajuda, falamos disso. Mas ao momento de saber de um cliente, queremos avaliar opções para o Green Card. Vamos avaliar todas as opções que tem, porque tem várias. Não queremos nunca como limitar Sim. oportunidade Sim. ou as alternativas, mas tem várias Sim. alternativas. Mas baseado no que você perguntou, vamos dizer que a gente decide que o EB2 das opções que a Carmen listou será o melhor caminho, tendo mais o EB2 ele é focado em um impacto que você terá nos Estados Unidos. Então, de fato, se a pessoa tem mais de uma franquia, são mais argumentos que a gente tem para apresentar, né, criar Funcionários. mais funcionários. Mas eu acho uma coisa Entendi. importante do EB2 é que ele é um visto para pessoa. Então, o que importa é o que a pessoa Isabela ou a pessoa Sérgio fez. Tá. E não tanto o sucesso da sua empresa é bom para provar o interesse nacional, mas o EB2 ele é pessoal Qualidade é, da pessoa, o que ela do profissional. profissionalismo, Então isso é bem as isso é bem habilidades que ela importante. teve para empreender, E até para fazer dar certo. Então, pra fazer dar por que o Sérgio fez dar certo, entendeu? Então, é mais o Sérgio E o impacto, como vamos falou. dizer assim, que impacto o país ele vai realmente acolher a pessoa que se esforça, que, né, que vem aqui E para tem- realmente fazer a coisa dar certo. E lembra uma coisa, só para. Nos casos que tem presidente, se advogado fala presidente, presidente significa que já tem casos que o governo falou, sim, esse tipo de caso queremos. Só tem 11 que está nombrados que tem presidente para EB2 e dono de empresa é um. Então, quando falamos com alguém que é empresário, sempre vamos tentar entender melhor o que fez no Brasil e que está fazendo aqui. Mas a melhor maneira de ganhar qualquer green card é quando a pessoa já está aqui, como a Isabela falou, trabalhando na área da pessoa com sucesso. Então, sempre ajuda a começar com E2, L1 ou P, qualquer visto no imigrante, H1B, e depois indo para o green card. É o mais seguro. Foi o que você me indicou no início, porque eu perguntei do green card, você falou: "Não, vamos começar com o E2, agora é o que dá para fazer". Eu gosto da doutora Carmen, porque ela já fala Aham. na lata, entendeu. Ela não vem fazendo um monte de enfeite, fala assim: "É o que dá para fazer agora". Então isso é o que é o mais importante que o cliente tem que escutar. Eu acho que se o cliente, entender isso e não ficar chateado ou de repente falar: "Nossa, ela tá me frustrando, né, o advogado tá me fru", eu acho que isso é importante o cliente entender, porque é para o bem dele, né. Eu acho que você Entendeu? mandou um cliente para mim, acho que você falou para mim. Acho que eu mandei Deixa. tá escrito. Sim, eu sei, eu sei. Mas eu acho que vocês compartilharam comigo, eu acho que um casal que fala, nossa, mas a Carmen é bem direta. Eu sou assim, sou americana, texana, somos assim. Eu acho que foi a Mariana, eu E acho. você falou, melhor A Mariana foi eu que esse é assim, porque eu não, foi o Marcelo. não queremos nunca, não tentamos vender um serviço, um produto para todo mundo, não. E tentamos sempre compartilhar de verdade nossa opinião como profissionais e falar, acho que sim, acho que não. É assim. Sim. Porque a gente quer o sucesso do cliente. A gente não quer só ter o cliente
e depois seu visto negado, dá alguma coisa errada. Pelo contrário, pra gente é pior ter isso. Exatamente. A gente quer alguém que a gente acredita que vai dar certo. É isso certo. E aqui a gente aprende, né, que tem que tomar muito cuidado com quem a gente indica. Um advogado, um contador, um contractor, porque é uma coisa, assim, muito séria. Se a gente indica uma pessoa que não é profissional ou que tem algumas segundas intenções de tomar vantagem, ela vai acabar detonando a vida de quem, né, tá se planejando para vir para cá de uma forma, às vezes, justa, não com muito recurso, mas tem aquela bala na agulha para fazer uma vez só dar certo. E se perder, não tem mais a segunda chance. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de, se for indicar as pessoas certas. Se não tiver essa pessoa, falar: "Eu não conheço". É o que eu acho que eu faço, né, para quem pergunta sobre indicações para mim. Ótimo. Outra coisa também, o João estava falando sobre como é para ter o visto E2, é um visto de investidor, de novo, e o investimento tem que ser substancial ao tipo de negócio que você está abrindo. Mas a gente sempre recomenda ser no mínimo $100.000. Mas, Sérgio, conta pra gente uma hamburgueria hoje. Tá. Porque também as pessoas às vezes acham que é $100.000 e é isso, é $100.000 só isso. Mas não é tão assim que funciona. Então, uma hamburgueria hoje, se eu quiser entrar em É. contato com você e abrir uma franquia, quanto eu vou gastar mais ou menos para abrir e começar um negócio? Bom, hoje a gente procura, pessoas com um perfil de quem quer trabalhar. Não precisa ser um chapeiro, não precisa ser a pessoa que está fritando a batata, mas tem que ser, uma pessoa que queira entender do processo e tá gerenciando a loja, tá cuidando daquela loja, porque aquilo lá é o que vai sustentar, né, você aqui nos Estados Unidos. Só se você for uma pessoa, um investidor que não precisa disso, mas a gente realmente busca, um perfil de quem quer trabalhar, porque a gente quer consistência, a gente quer, o processo, a padronização, que ela continue, que ela, perpetue na mão de quem está investindo. Então a gente tem, hoje, buscando esse perfil. Bom, falando em investimento, a gente tem, uma média, né, não é tão perto, vai, esse range, vamos dizer assim, essa faixa, vamos dizer, de 300, que é o topo, até uns 150, 170 no investimento no empreendimento, tá, para fazer com que o local fique hábil para funcionar. Ele tem que ter todos os padrões, a construção tem que estar toda, padronizada como as outras lojas, porque é uma franquia. Então a gente, recomenda a pessoa ter, pelo menos para investir, essa quantidade. Eh, o que vai definir isso é na hora que a gente começa a buscar o local. Se a pessoa não tem pressa, a gente vai buscar um local certo. A gente tem que buscar o local que tenha movimento, enfim, estrategicamente bom para ser, né, para ter vendas. E pode ser um lugar que já foi um restaurante antes, é muito mais fácil. Eu sou corretor de imóveis também justamente para isso, então eu trabalho com imóveis comerciais, então isso agrega valor à minha empresa. Então, se você está procurando um restaurante numa certa região aqui que você queira morar, eu vou buscar esse restaurante perto da onde você tá buscando para morar, a casa que você quer, a escola da sua filha, do seu filho. Então eu estou indo buscar o local próprio, pra gente ter uma certa economia, né. Então um restaurante que foi segunda geração, já tem equipamentos lá dentro como coifa, pias, então vai melhorar muito o investimento, né, vai diminuir esse investimento, o risco vai diminuir. Então a gente tem essa faixa é lógico, se a pessoa quer um restaurante maior, vai ter que ser aprovado por nós, mas a gente consegue, o cara vai poder gastar aí mais de 300.000 se ele quiser. Mas não é o que a gente recomenda, né, porque a gente é um fast casual food, a gente tem um ticket médio não muito alto, então o nosso objetivo é fazer vender, lógico que sem perder a qualidade, mas o objetivo sempre é fazer com que as vendas sejam altas para ter um bom rendimento. Bom, e eu não sei, mas os ingredientes são perfeitos. Sensacionais. Os ingredientes, Hambúrguer é top. verdade, eu sou fã da leite alface, eu pedi alface extra, é incrível tudo. E eu tenho uma confissão e vamos fechar. Meu marido está aqui, você sabe, ele cozinha muito bem meu argentino, eu sou texana, Tá. mas esse hambúrguer foi a melhor que eu comi na vida. E eu não falo, eu não vou mentir, isso foi A Sara é muito sincera, gente. Tá.
Se ela falou, porque Na verdade, foi incrível. É, isso eu sei, realmente. Eu Coisa confio na Carly, que ela fala a verdade. Foi muito bom. Muito obrigado por vir. Eu que agradeço. Infelizmente já fechou, mas Isso aí. fala uma vez mais, Brave Burger está em quais cidades agora? Hoje a gente tem 3 cidades. A cidade de Ocoee, que é praticamente dentro de Orlando. Tem a cidade de Ouviro, que a gente está abrindo a próxima agora. E tem em Claremont, que é a primeira cidade que a gente abriu uma loja física foi em Claremont. E a gente está abrindo outra em Avalon daqui um mês, mais ou menos. Parabéns e lembra o nome, Brave Burger. Sérgio, muito obrigado Lembra por desse vir. símbolo aqui, ó, muito fácil. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, por exemplo, alguém que está assistindo e tem interesse em talvez no E2 ou começar a empreender aqui ou comprar uma franquia aqui, como que Sim. eles podem entrar em contato com você por Instagram? Pode entrar pelo Instagram, o The Brave Burger UFC, pode passar uma mensagem direta lá. Se não for eu, o pessoal da minha equipe vai entrar em contato e a gente vai mandar mais informações. Ótimo. É isso aí, pessoal. Então, obrigado por mais um episódio. Obrigado pela sua presença, pela Eu que agradeço. ótima comida. Foi um grande prazer ter você aqui pessoal. com a gente de coração. E, pessoal, é isso que a gente quer fazer, trazer esse benefício para o público, para aprender um pouco mais de imigração. Então, segue a nossa página, o nosso canal e continue nos acompanhando e vamos fazer isso, trazer clientes, experiências, notícias, atualizações sobre como imigrar para os Estados Unidos. Forte abraço a todos.